Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Mantovani e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática básica sobre o Windows e o Word. E o tema de hoje, a gente vai tratar sobre mala direta no Word. Uma das tarefas mais trabalhosas, e por que não chatas de se fazer, é criar etiquetas manualmente. Por exemplo, você tem que mandar para os seus representantes de venda o catálogo dos produtos da sua empresa, e você tem que fazer isso manualmente, etiqueta por etiqueta. Então, isso é muito chato, né? Muito trabalhoso, você vai perder muito tempo. E o Word, ele oferece esse recurso de mala direta, que é um processo automatizado, onde você já configura as colunas em uma planilha separada, no Excel, por exemplo, e ao configurar a mala direta, você já consegue buscar as informações como o nome do cliente, o endereço, CEP, bairro, cidade e estado, por exemplo. E é muito simples da gente poder montar essa tabela e depois transportar isso para a mala direta, com apenas alguns poucos passos, tá? Então, eu vou mostrar aqui de uma forma em mais apresentação, e aí nós vamos fazer um exercício junto. Então, a mala direta, no passo a passo, a gente vai abrir o Word, nós vamos na guia correspondências, depois iniciar mala direta, escolheremos o assistente de mala direta, passo a passo. Dentro do assistente, na tela que vai abrir, nós teremos as opções cartas, e-mails, envelopes, etiquetas e diretório. Nesse exemplo, nós utilizaremos etiquetas, que servirá como base para todas as outras funções, que são tão simples quanto esta. No próximo passo, escolheremos o layout do documento e das etiquetas. Marcaremos a opção Alterar layout do documento e configurar a etiqueta em opções de etiqueta. É uma observação, essa etapa é necessária porque cada fabricante, existem diversos fabricantes no mercado. Então, cada um tem uma configuração de tipo de etiqueta. Por exemplo, uma etiqueta mais alta, vamos supor, com 2 centímetros, 3, mais estreita, ou uma folha A4, como nós já abordamos anteriormente. Você tem a opção de etiquetas menores, então você só quer colocar uma informação, um preço para aqueles produtos, e você pode fazer isso também utilizando esse recurso da mala direta. Uma nova tela abrirá perguntando o tipo de impressão e o fornecedor da etiqueta. Nós temos como bandeja, né, impressora de páginas, que é no caso uma jato de tinta ou uma impressora, geralmente jato de tinta. Impressora de alimentação contínua são aquelas impressoras antigas, chamadas matriciais, que elas utilizam formulário contínuo. Mas nesse caso aqui, nós utilizaremos como impressora, e ela tem a bandeja padrão, que é a alimentação, né, por folha separada. Fornecedores de etiquetas, existe a Microsoft, e se a gente clicar aqui nessa setinha para baixo, aparecerão inúmeros outros. O número do produto, para cada fornecedor, você tem, por exemplo, 30 etiquetas por página, meia carta e assim por diante. E aqui você tem a altura da folha, do cartão ou do envelope, e a gente pode também criar uma nova etiqueta de acordo com uma configuração que você desejar, por exemplo. Nessa próxima tela, em detalhes sobre etiqueta, você será capaz de configurar centímetro a centímetro, ou milímetro a milímetro, melhor dizendo, como exatamente é o papel que você adquiriu para esse tipo de impressão de etiqueta. Configurações como margem, quantidades de etiquetas por página, tamanho exato da página. Aí ele vai falar sobre margem superior, altura da etiqueta, largura da etiqueta, etiquetas por linha, linhas por página, o tamanho da página, a orientação do papel, se é retrato ou paisagem. E a partir dessa etapa, nós já vamos definir os destinatários para o envio das cartas. Então, precisamos selecionar em qual local estão armazenadas estas informações, ou seja, qual a planilha, né, que eu salvei essas informações para puxar essas informações para o mala direta.
Então selecionaremos a opção, aqui você tem outras opções, usar o documento atual, alterar o layout do documento ou iniciar com base em um documento existente, ou seja, já tem um documento já pronto, com um cadastro, e eu vou simplesmente abrir e buscar essa opção na pasta onde eu salvei. Quando eu escolho um arquivo em Excel, essa janela, uma nova janela será aberta e ela vai mostrar essa opção aqui. Então, nesse caso, quando eu abro uma planilha em Excel, eu tenho uma aba chamada planilha, plan, nesse caso, mas podem ter plan 1, plan 2 ou o nome que eu quiser. Nesse caso, eu deixei como plan. Eu não tenho mais essas duas aqui, porque estão vazias. E eu só tenho conteúdo nessa daqui. Então, vamos considerar somente essa primeira opção. No próximo passo, ele vai mostrar os campos onde eu tenho essas informações. Então, eu tenho um nome em cada linha, com endereço, cidade, estado e CEP. Se eu quiser ajustar, eu posso ajustar editando essas informações. Por exemplo, não é tia Carol, é tia Ana, por exemplo. Faça suas considerações necessárias e clique em OK. E assim já teremos um primeiro esboço de como ficará a nossa folha de etiquetas. Para visualizarmos melhor os limites e divisões de cada etiqueta, clique no arquivo aberto e no menu ferramentas de tabela, e o menu de ferramenta de tabela se abrirá. Depois, layout, grupo de tabela, exibir linhas de grade. Assim ficará melhor para visualizar onde cada registro vai ser impresso. Delinear cada célula, ou seja, cada etiqueta, como é que ela vai ficar na folha. Clique em próxima e prepare as etiquetas no lado inferior direito da tela e vamos para a próxima etapa. Vamos estruturar o que eu quero inserir na minha etiqueta, ou seja, agora vai entrar aquela questão, por exemplo, aonde que eu vou colocar o nome, aonde que eu vou colocar o endereço, o CEP, o estado, a cidade, ou o telefone, ou o e-mail. Então existem várias opções. O formato de linha de saudação, eu tenho aqui caro fulano, né, que é o nome na minha planilha, entre parênteses, caro a tia Carol, cara tia Carol. Em correspondência, procure o grupo gravar e inserir campos. Se os campos não estão saindo de forma correta, utilize a opção coincidir campos. Então, por exemplo, eu tenho essa janela aqui, aí eu tenho nome. Se geralmente eu já coloquei na planilha o nome completo, não há necessidade de abrir esse campo, sobrenome, sufixo, apenas o nome nesse nosso exemplo. Informações opcionais, identificador exclusivo, apelido, empresa, aqui endereço, aí vem cidade, bairro, CEP. E aí, estando OK, eu clico no botão OK, logo abaixo. Após o passo anterior, nós vamos inserir o restante dos campos utilizando o botão Inserir campo de mesclagem, conforme nós configuramos anteriormente, tá? Então, no nosso exemplo, aí tem linha de saudação, nome, endereço, cidade, estado e CEP. Feito isso, clicaremos no botão Atualizar todas as etiquetas no painel de assistência do Mala Direta, para que ele possa calcular quantas etiquetas com base naquilo que nós configuramos em termos de altura da etiqueta, quantas etiquetas por página. E desta forma, quando a gente atualiza, ele vai replicar todas as informações para todas as etiquetas. Sei lá, eu tenho 10 páginas, 20 páginas, ele vai atualizar automaticamente, tá? E nesse passo seguinte, ele vai dar uma a gente vai ter uma noção de como é que ficarão as informações das etiquetas, tá? na página. Se você sabe quantos registros serão impressos, basta que você olhe no passo 4 antes de mandar atualizar todas as etiquetas. Nesse caso, são poucos exemplos, né, poucos endereços, então a gente pode clicar agora para ir para o próximo passo. O passo seguinte é a impressão do documento, onde poderá escolher se desejamos imprimir todas as etiquetas ou apenas uma etiqueta específica ou uma seleção de etiquetas, por exemplo. Às vezes pode ocorrer de, na hora que você imprime, o papel sair torto, sair borrado, e ao invés de você ter que reimprimir tudo novamente, você pode, por exemplo, imprimir somente aquela página que ficou fora, né, fora do contexto ali, que ficou torta, que ficou borrada. E o passo final
é de fato a impressão desse documento. Estando de acordo, a gente pode pedir para imprimir tudo. E lembre-se bem, posicionar a etiqueta cuidadosamente na bandeja da impressora e evitar que a folha fique torta, pois qualquer posicionamento incorreto da folha pode resultar na perda de todo o papel. E vamos pensar na questão do meio ambiente, né? Um desperdício muito grande de impressões para evitar o problema junto ao nosso meio ambiente, né? Poda de mais árvores e assim por diante. Como é que a gente vai montar a mala direta na prática, tá? Eu mostrei uma apresentação, agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona. Então, nessa pasta aqui eu tenho salvo um arquivo em Excel contendo os nomes e endereços dos convidados. Eu vou abrir aqui para vocês visualizarem. Então eu tenho essas colunas, são 5 colunas, com nome, endereço, cidade, estado e CEP. E para cada linha eu tenho o nome e o endereço de cada pessoa. Aqui, esse plan 1 é uma planilha, na verdade, é uma aba no Excel, mas é uma planilha, tá? Eu posso ter plan 1, 2 ou o nome que eu quiser. Nesse caso, eu vou manter só esse padrão aqui. Eu vou abrir esse arquivo convite, festa final de ano, e nós vamos fazer a nossa mala direta. Então aqui está pronto a arte do convite e nós vamos em correspondência, iniciar mala direta, assistente de mala direta passo a passo. Eu quero etiqueta, próxima etapa, eu clico aqui. Eu quero sim usar o documento atual, que é esse daqui, não estou começando ele do zero. Selecionarei os destinatários, então ele vai me perguntar se eu já tenho uma lista existente. Sim, eu tenho aquele arquivo em Excel. Ou se eu desejo selecionar os contatos do Outlook, caso você utilize o e-mail no Outlook, ou se eu vou digitar uma lista nova. Então, nesse caso, eu já tenho uma lista existente, então eu clico em procurar. Vou até a pasta, dou 2 cliques no arquivo em Excel, e ele vai me falar, olha, daquela aba chamada Plan 1, que é a única que tem, é onde estão as informações. Poderia ter plan 1, 2, 3 e assim por diante, poderia, e não tem nada dentro delas, somente na plan 1 que eu coloquei. Então aqui é importante também deixar habilitado, a primeira linha de dados contém cabeçalhos de colunas. Se eu deixar isso aqui desabilitado, ele vai considerar o nome da coluna nome, a coluna endereço, como sendo um convidado, e não é verdade, né? Quando eu clico OK, ele me abre essa tela. Eu posso até esticar um pouquinho aqui para cá, para a esquerda, para a direita. E ele me mostra que na coluna nome eu tenho tia Carol, vovô Marcos, amigo Renato, Carla, o endereço de cada um deles, a cidade, estado e o CEP. Está OK, eu clico no botão OK. Então agora eu vou para a próxima etapa, para escrever a carta. Eu posso posicionar o mouse aqui logo abaixo de Seara Bendita Instituição Espírita cordialmente convida. No Enter, coloco uma linha de saudação. Se eu quero prezado, depende do público que você vai enviar essa carta. Se é uma coisa mais informal, você pode colocar nenhum. Ou se é uma coisa muito mais formal, você pode colocar prezado. Aqui é o nome só como exemplo, ou ele tem a opção de colocar senhor, senhora, 2 pontos, a vírgula, né? Então, prezado fulano, vírgula. Aí vai colocar aqui, prezado tia Carol, prefiro vírgula. Aí eu clico em coincidir campos, nome, ele aqui já habilitou para mim, tá vendo que ele está entre colchete? Na hora que eu coincidir esses campos, ele vai gerar para mim o nome correspondente em cada convite. Então aqui eu tenho, na linha de saudação, já tenho o nome correto, o endereço ok, cidade ok, estado perfeito. Aqui se eu tivesse uma outra coluna chamada país, ele poderia colocar como país também. Telefone, e-mail e assim por diante. Olha quantos campos eu posso padronizar de acordo com a minha necessidade. Eu clico em OK, próxima, etapa número 4. Então aqui eu visualizo como é que vai ficar
durante a impressão, né? Então tem aqui prezado tia Carol, tio Eduardo, prima Marcela e assim por diante. Vou concluir a mesclagem no passo na etapa número 5, editar as cartas individualmente. Então vai gerar deu um OK. Isso aqui eu posso fazer antes da impressão, tá? Ele vai mostrar que aqui tem tia Carol, prima Marcela, primo Gabriel, aqui para vocês visualizarem. Então ele gerou para mim todas os 8 convites, as 8 cartas. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Ele é trabalhoso, mas é um recurso bem interessante caso você queira mandar um e-mail para várias pessoas também, e demais informações relevantes sobre sua empresa, sobre um convite da sua formatura, seja lá o que for. Um abraço e até a próxima